Muito bem. Seguindo, a gente tem uma dinâmica também de escolha de tema através de enquetes. E é na nossa enquete na fanpage, o tema que o pessoal escolheu para conversar foi sobre o evento que aconteceu, na verdade, a triste história que aconteceu com o casamento da pastora Bianca Toledo. Eu acho que é esse o nome, não estou falando errado, né? Eu não conhecia essa pastora, tive contato por causa desse recente evento que aconteceu, que foi a separação dela com o marido, também pastor, que se chama Felipe, que está preso porque houve um caso de pedofilia, né, o envolvendo e também com a questão da homossexualidade dele, que ela alega e que acabou resultando também do divórcio nessa situação. A gente não quer conversar sobre o caso específico, porque a gente não quer virar a Sônia Abrão, né? Não queremos virar o TV Fama. Nelson Rubens. Ok, ok. Não acha que isso seja importante, mas vamos pensar criticamente. Rodrigo, por que você acha que o pessoal votou nesse assunto e não nos outros? Por que isso gera tanto interesse? Fala aí. Cara, por que gera interesse, cara? Porque desde que o mundo é mundo, o circo, né, a exposição da vida pessoal de outras pessoas interessa tanto a nossa. Por isso que o Big Brother tá na edição 20ª, não sei das quantas aí. Eu acho que é por causa disso, cara. A gente gosta de saber fofoca, principalmente quando se trata de tragédia, a gente é meio urubu, assim, nesse negócio. Infelizmente. Infelizmente a gente quer saber, quer conhecer, quer saber por que aconteceu isso, né? Principalmente eu acho que assim, a Bianca Toledo, ela sempre chamou muita atenção pelo testemunho dela aí de ter se recuperado de uma doença, né, que quase chegou às vias de fato dela morrer, ela se recuperou e ela viajava e se transformou conhecida por causa disso, né, por conta desse testemunho dela. E aí mais uma tragédia familiar, no sentido do cara ter um outro caso, né, com outra pessoa, e ter essas acusações dela de pedofilia e tal. Ser algo que abalasse mais uma vez a vida dela. E talvez isso chame a atenção da galera e mexa tanto com esse público que está querendo saber mais detalhes do que aconteceu com ela. Mas eu não sei, eu sou muito, sou muito crítico a respeito dessa coisa da gente se interessar muito pela vida alheia. E o pior não é isso, o pior é que as pessoas que estão sendo expostas, parece que gostam de ser expostas, parece que gostam dessa exposição e usam dessa exposição também como um degrau de ascensão midiática. Isso me preocupa mais ainda, entendeu? Fala, Léo. O Rodrigo falou um ponto bem interessante. Parece que as pessoas gostam disso e acaba sendo uma via de mão dupla. A galera daqui de fora, do outro lado da tela, gosta de ver isso ferver e borbulhar na internet, e quem está do outro lado, na maioria das vezes, parece que gosta que isso ganhe mais notoriedade, que as pessoas falem mais, que gere esse barulho todo em cima. Isso é bem complicado justamente por causa das pessoas que são expostas. A gente fala muito do cara que foi preso, dela que é a mãe, só que a criança em si, nessa história toda, fica no meio disso tudo, e amanhã ou depois isso está na internet ainda, tem que lidar com essa questão. Essa construção em cima de tudo isso é um ponto muito perigoso, é bem delicado mesmo. Uhum. André, a gente até, antes de entrar no ar, a gente estava pensando como abordar esse assunto, né? E uma das coisas que a gente comentou é sobre a nossa necessidade de criar ídolos gospel, né? Ídolos cristãos, e de achar, né? Por exemplo, como eu falei, eu não conhecia ela, mas o que parece que choca, dos que choca é porque esse casamento foi tido como um casamento dos sonhos, um casamento perfeito, e o quanto isso você acha que é prejudicial para todo mundo que vive dentro de uma realidade religiosa, que agora eu acho que até está sendo quebrado mais, mas a gente vestiu uma carapuça de santidade que é irreal, e quando acontece isso, parece que as Exato. pessoas se chocam mais, né? Você acha... Isso. O que você acha sobre essa construção de ídolos gospel, ídolos cristãos e tal? Uhum. Assim, primeiro eu acho que tem gente que tá chocado e é bem fidedigno, assim. As pessoas, elas esquecem que cada um no nosso meio é apenas um ser humano. É apenas um ser humano. Então, a gente cria ídolos
porque de alguma maneira a gente se identifica ou quer se identificar. Tem muita fantasia envolvida. Tem muita gente que pode fantasiar, vamos dar exemplos usando a minha vida, a minha história, a vida de um missionário. Tem muita gente que pode fantasiar e rotular e achar assim, não, a irmã tá lá do outro lado do mundo, morando num país budista, ela é crente, ela é santa. E não é verdade, gente. Eu pretendo um dia contar algumas coisas que aconteceram aqui comigo, pessoalmente, assim, para Pensei que você ia alguns falar, poucos. pretendo um dia ser santa. Olha aí, ó. Sou tão pecadora que eu quero só contar os pecados. André, quando você voltar pro Brasil, você vai ser tipo a Nalzira, assim, ó. Imagina, Deus amado. É muita responsabilidade, é muito peso. Eu só queria dizer realmente, desconstruir mesmo, assim, não vou me expor, não posso, não quero, não é o momento. Mas quando eu contar algumas coisas que aconteceram aqui comigo, por ser humana, principalmente, as pessoas vão falar, uau, né? Como assim, né? Não, mas não deve ser tanto, não é tão grave, não é possível. Mas é aquilo que a gente conversou antes um pouco, e eu acho que o Rodrigo falou, todo mundo está sujeito a viver coisas muito baixas, que a gente não imagina, que a gente não quer, que o Espírito Santo fala para a gente não, mas a gente, como ser humano, a gente vai e se a gente não tiver graça e misericórdia de Deus, a gente intercedendo por nós e prestar contas, é muito importante, tem sido muito importante para mim aqui. A gente fala muito em inglês, accountability, muito, e é muito importante prestar conta, ter gente para falar da sua vida, para dizer seus podres, eu ia falar uma outra palavra, para dizer seus podres, sabe? Muito importante. E assim, os nossos pecados, por exemplo, de orgulho, de querer ser alguém, de querer ter nome, uma coisa que Deus... Eu tô falando assim de mim para falar do caso, né? Mas é para falar de mim, para não esquecer quem eu sou mesmo, sabe? Porque eu não posso falar deles, assim, eu só posso falar de mim. O nome, essa coisa do nome, né? Até o Hernani falou, tomara que eu não fale seu nome todo, porque é tão comum, porque eu já acostumei, porque a gente já era amigo antes, eu tinha o meu Facebook antes com o meu nome. O meu nome era uma coisa importante para mim. Eu não percebi que Deus falou para tirar o nome. Deus me trouxe para cá para tirar o meu nome. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu tenho certeza que eu não sou nada. O meu nome era só conhecido para os meus amigos. Mas essa coisa de não ter nome, ser famosa, não ser conhecida, ninguém saber quem você foi uma coisa muito preciosa que Deus fez, muito legal. E foi horrível, foi difícil, porque no começo eu queria ainda dizer, mas sabe quem eu sou? Mas sabe o meu currículo? Mas sabe as coisas que eu fazia? Mas não tem valor. Era uma nova história, e é uma nova história, e foi a coisa mais legal que aconteceu pra mim. Eu não sinto mais falta da Andréia S., que eu era, porque eu vi que Deus precisava fazer isso comigo, né? Então essa coisa dos ídolos gospel e do quanto a gente alimenta e tem muito a ver com os nossos pecados, com o que Deus quer tirar da nossa vida, e a gente não quer que tire, não quer que saia, mas Ele tem outra vida para convidar a gente, para a gente viver, que é maior, muito mais profunda, muito melhor. Quem perder a sua vida vai achar vida. Perder a sua vida vai achar vida. Acaba que se prende em coisas tão humanas, tão pequenas. A gente, infelizmente, né, criou-se uma questão do evangélico, por causa principalmente dos pastores midiáticos, dos políticos religiosos, de o cristianismo ser uma religião tão de acusação, tão de vomitar regras, de manuais, poder, de coisa, né? de poder, de uma carapuça de santidade tão prepotente, que quando acontece uma merda dessa, assim, é tão perigoso, porque ele fala, tá vendo? É pastor, também faz essas coisas, tá vendo? É pastora, olha lá o que tá falando. E aí tem a acusação de quem não é da igreja, nesse sentido, que é até compreensível, e tem a acusação dos benditos, dos crentes, que fala, nossa, tá vendo? Aquele pastorzinho, eu sempre achei ele, não sei o que lá. E aí a gente perde uma das coisas centrais
da nossa fé, que é a própria misericórdia, né? A compreensão de que todo mundo está sujeito ao tipo mais baixo, como esse de pedofilia, uma coisa tão absurda, tão baixa, tão nojenta, mas que tem sido uma constante entre religiosos, cara. E esse caso veio à luz, quantos não vêm? Né? A gente até antes comentou sobre o Spotlight lá na Igreja Católica, de uma preocupação tão grande com a instituição a ponto de você omitir, você acobertar absurdos como esse, que ferem tão brutalmente a nossa fé, em nome de uma carapuça religiosa, né? de um status, de uma aparência de santidade que ninguém consegue, ninguém vai chegar nesse nível, que todo mundo tem o seu podre oculto, tem a sua máscara. O que a gente tem que aprender é exercitar a misericórdia, né?